Então, eu, Ellen, juntamente com o vamos dar continuidade ao experimento, só que dessa vez explicando os resultados de discussão que foram obtidos. Nesse slide, vocês podem observar, tem um link do Jamboard, que é uma atividade que nós vamos realizar ao vivo. E agora, dando início, resultados de discussão. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que seria condutividade elétrica? A gente vai fazer a seguinte reflexão. Agora é contigo, Augusto. Então, dando sequência justamente que a Ellen perguntou, o que seria a condutividade elétrica? A condutividade elétrica é uma propriedade física, que ela vai relacionar a capacidade dos materiais de conduzirem ou transmitirem cargas elétricas, quando sujeitos a uma diferença de potencial. Por conta dela estar relacionada com a capacidade dos materiais de conduzirem ou transmitirem cargas elétricas, nós já podemos supor que nem todos os materiais têm essa capacidade. Ou seja, nem todos os materiais são condutores de eletricidade. Um exemplo que nós podemos dar é a questão da capacidade dos materiais de transmitirem calor, como, por exemplo, os ferros, ou melhor, os metais, como o ferro. Quando a gente aquece a ponta da colher, todo o material vai conduzir aquele calor e vai chegar um ponto que vai chegar um ponto que se a gente ficar com a colher no fogo, uma hora a nossa mão, mesmo não estando em contato com o fogo, também vai começar a se aquecer. Uma condutividade elétrica ela vai ser transmitida por todo o material. Alguns materiais eles não vão ter essa capacidade de conduzir, permitir que os elétrons ou uma carga se transmita por meio dele tão facilmente. E com isso nós vamos ter então a classificação dos materiais que são bons condutores, que nós vamos chamar de condutores apenas, e os materiais que não têm essa característica, que nós vamos chamar eles então de isolantes. Dessa forma, no experimento, vocês vão observar que classificamos 3 grupos, que é o grupo X, o grupo Y e o grupo Z. No grupo X, nós vamos ter os materiais sólidos que não conduzem eletricidade, mas o fazem quando dissolvidos em água. Já os do grupo Y vão ser os materiais que não conduzem eletricidade nem quando são dissolvidos em água. E também vai haver o grupo Z, que são os materiais sólidos que conduzem eletricidade. Então, agora a gente vai ver cada grupo e quais materiais do experimento que se enquadraram em cada um. Justamente como a Ellen havia falado, alguns materiais nós vamos classificar eles como o grupo X. O grupo X ele é referente aos materiais do grupo que eles são denominados eletrólitos. O que vai ser um eletrólito? Um eletrólito é uma substância que, quando ela é dissolvida em água, como por exemplo o sal de cozinha, ou a soda cáustica, ou seja, eles são sólidos em temperatura ambiente, mas eles podem ser dissolvidos em água, ou em outro soluto, ou em outro solvente. Quando eles são diluídos, eles vão ter a capacidade de fazer com que aquele material, sendo ou não condutor de eletricidade, ele adquira essa capacidade. Para que isso ocorra, a condução de eletricidade, é necessário que haja a movimentação de elétrons. E como vai haver essa movimentação de elétrons? Por conta de a maioria dos materiais eletrólicos serem formados por cátions e ânions, dissolvidos em água, eles vão permitir que, mesmo a água não sendo um bom condutor, como nós vamos ver um pouco mais à frente, esses elétrons possam se movimentar nessa solução, por causa dos íons positivos e os íons negativos, ou seja, os cátions e os ânions. Dessa forma, nós temos o que o Augusto falou, representado por meio de uma na qual, na parte A, nós temos a água destilada, em que ela não vai conduzir corrente elétrica. O que vale destacar, como a gente já havia falado anteriormente, por conta do decreto, nós não conseguimos obter essa água destilada para mostrar para vocês. Porém, a gente pode então salientar que a água destilada ela não conduz corrente elétrica devido não ter os minerais
que fazem com que tenha a separação das cargas e, consequentemente, uma dissociação iônica. Porém, entretanto, todavia, nós temos os materiais sólidos. Por exemplo, quando vocês observaram, nós realizamos o teste com o sal de cozinha no estado sólido, ele não conduziu eletricidade, porque os íons positivos e negativos do estado sólido, eles não vão conseguir ter essa transmissão de corrente elétrica. Contudo, se vocês observarem também, quando nós testamos na soda cáustica, ela conduziu, só que não era para conduzir pela seguinte questão, porque ela é sólido, materiais sólidos, eles não conduzem corrente elétrica, com exceção dos metais. Só que conduziu devido ao fato do hidróxido de sódio ele ser hidrofílico, ou seja, ele tem a capacidade de absorver a umidade do ambiente. Então, absorvendo a umidade do ambiente, ele acabou, então, tendo a condução da eletricidade. Mas não deveria ter acontecido isso, mas é pela questão dessa capacidade de absorver a umidade com muita facilidade. E nisso, nós temos no C, em solução, os íons positivos e negativos, eles movem-se e conduzem a corrente elétrica. Foi o caso do sal de cozinha com a água, foi observado, então, que conduziu a eletricidade, e também da soda cáustica em água, que também teve a condução de eletricidade. Porque os íons eles se separaram, como Augusto já havia explicado. Então, o positivo e o negativo vai ter, então, a hidratação, e, posteriormente, é a separação das cargas, que é chamada de dissociação iônica. Em seguida, nós temos, então, os materiais do grupo Y. Os materiais do grupo Y, eles são denominados não eletrólitos. É meio óbvio, mas nesse caso, eles vão ser materiais que ainda assim podem ser dissolvidos em água ou em outro solvente, porém, eles não irão conduzir eletricidade. Qual vai ser essa diferença? Como a Ellen havia falado, normalmente, esses materiais chamados de eletrólitos, eles são formados por cátions e ânions. Ou seja, eles podem ser dissociados, ou eles podem fazer dissociação iônica. Ou seja, haver uma separação do cátion do ânion. As substâncias, elas, pelo fato dessas substâncias que não são eletrólitos, não serem constituídas por íons e normalmente serem espécies eletricamente neutras, mesmo dissociadas em água, elas não haverá dissociação iônica. Ou seja, elas vão continuar ainda no formato, na sua estrutura molecular. Elas não irão dissociar, não irão formar nem a formação de cátions, nem haverá a formação de íons. Com isso, os elétrons ou as cargas não irão conseguir, elas vão ter uma resistência, elas não vão conseguir transitarem livremente. Para elas não transitarem livremente, a corrente elétrica também não será conduzida por esse material. Nós também temos o grupo Z. O grupo Z vão ser aqueles sólidos que conduzem eletricidade. Neste caso, a gente observou que, quando realizamos o experimento, que a colher de metal ela conduziu a eletricidade, devido aos metais eles apresentarem uma ótima característica no que se refere à capacidade de transmitir corrente elétrica. E também temos o grafite, que o grafite é uma exceção no que se refere aos sólidos covalentes, porque a maioria dos materiais que são covalentes, eles não são ótimos condutores de eletricidade. Porém, da mesma forma que se aplica aos metais, se aplica também ao grafite. Essa questão de conduzir bem a corrente elétrica se dá ao fato da sua rede cristalina, a forma com que é organizada. Então, dessa forma, os elétrons eles conseguem transitar mais facilmente devido à organização da rede cristalina, tanto dos metais e, nesse caso, do grafite, que é a exceção dos sólidos covalentes. Então, vamos refletir e discutir sobre quais as substâncias o LED acendeu. Relembrando que nós havíamos falado no final dos testes experimentais, dos testes do LED, que alguns materiais
Justamente pela classificação que nós acabamos de apresentar, de serem alguns eletrólitos e alguns não eletrólitos, os metais e o grafite, alguns desses não deveriam acender. Por quê? Porque eles não formam íons. Outros deveriam acender bem, e agora nós vamos discutir isso. Por que alguns materiais acenderam e por que outros não? A partir, é claro, das separações que nós fizemos dos grupos. Portanto, nós vamos observar o seguinte, que quando a mistura de ácidos, bases ou sais com a água, vai ter a formação de uma solução eletrolítica, que o Augusto já explicou que seria uma solução eletrolítica, que é quando você vai dissolver algum material na água e essa passa a conduzir corrente elétrica. Então, por exemplo, o ácido acético. O ácido acético, na água, ele vai conduzir corrente elétrica. A base, que foi o hidróxido de sódio, ele vai formar uma solução eletrolítica. E também tem os sais com água, por exemplo, o cloreto de sódio, que é um sal, e quando a gente adicionou na água, observamos que teve a condução da corrente elétrica. Como eu já havia falado sobre a questão do grafite da colher de metal, devido à sua estrutura cristalina, eles vão permitir a transição da corrente elétrica, ou seja, dos elétrons se movimentarem por sua rede cristalina, fazendo com que haja essa combustão de corrente elétrica. E sobre a água destilada? A água destilada, ela tem uma quantidade extremamente pequena de íons livres. Portanto, ela não é um bom condutor. Diferente do matéria, como a gente explicou, por conta do decreto, nós não conseguimos conseguir uma boa quantidade de água destilada. E então nós utilizamos a água de torneira. Essa contém sais minerais e outros elementos que podem parcialmente conduzir a corrente elétrica. Algumas pessoas têm até o costume de adicionar na caixa d'água um pouco de cloro para fazer um tratamento prévio. Esse cloro adicionado na água ele vai gerar íons que vai permitir que haja a condução da corrente elétrica. Então, o que seria para quem... explicando o que seria água destilada. A água destilada ela é uma água que passa por um processo de filtração e destilação que justamente remove esses sais minerais, tornando a concentração de íons livres muito pequena. E ainda, nós temos um exemplo que como a Anne havia falado, dos materiais covalentes. Não só os sólidos covalentes, mas também os líquidos covalentes, como é o exemplo das funções orgânicas, elas não vão conduzir corrente elétrica justamente por não formarem não terem íons livres, por não haver dissociação nem ionização. Contudo, nós temos uma exceção, que são os ácidos carboxílicos, que nós vimos o exemplo quando nós dissolvemos o ácido acético, que é a fórmula, quando nós também, que vai ocorrer da mesma coisa, vai ocorrer o mesmo processo que nos outros ácidos. Ácido adicionado em água, ocorre o processo de ionização, ou seja, os hidrogênios serão liberados em água e o ácido, que agora vai se tornar uma base fraca, como é uma base forte, uma base conjugada, ele também será liberado em água na forma de um íon negativo. Com isso também ocorre com a base, porém ele vai ter uma nomenclatura diferente, que nas bases não acontece o processo de ionização, acontece o processo de dissociação, mas ele vai seguir o mesmo princípio. Ou seja, vai haver a liberação de cátions, que no caso do hidróxido de sódio é o Na+, e vai haver a liberação de íons não é hidrogênio, Ellen? Hidroxila. Isso, íons hidroxila, que serão negativos. Ou ainda, em soluções, no caso, soluções de neutralização, melhor, reações de neutralização, ainda a dissociação de sais, como é o caso do NaCl, sal de cozinha. Todos estes vão haver liberações de íons na solução. Nós utilizamos sempre a água, que é um solvente universal, e todos eles liberaram íons e permitiu que, mesmo a água não sendo normalmente água destilada, no caso, né, nós estamos tomando como parâmetro de laboratório água destilada, ela não iria conduzir.
mas pelo fato desses materiais fornecerem íons livres, ou seja, pelo processo de ionização e dissociação iônica, eles vão permitir que haja condução de eletricidade, fazendo com que o LED acendesse. E então vem a seguinte questão. O que dizer do açúcar que, mesmo dissolvido em água, não conduziu corrente elétrica? Aqui tem uma observação que o Augusto já disse, que é sobre a questão da água destilada. Nós não tínhamos água destilada, então nós realizamos o teste do LED com a água da torneira juntamente com o açúcar. Então, por isso que vocês observaram que acendeu o LED, porque, como já foi explicado, na água da torneira tem sais minerais, consequentemente vai ter íons livres que vão fazer com que haja a condução de eletricidade. Porém, se nós realizássemos o teste do açúcar em água destilada, nós observaríamos que não houve a condução de corrente elétrica. Mas por quê? Primeiramente, como já foi apresentado, a questão de ser um não eletrólito. Ou seja, o açúcar, ele é um sólido, então quando nós dissolvemos ele na água, ele não vai ter a condução de corrente elétrica, por isso que ele não é um eletrólito. Além do mais, ele também vai ser um composto molecular. E o que vai fazer com que esse açúcar se mantenha unido? São as forças intermoleculares. Então, compostos moleculares, eles não são ótimos condutores de eletricidade. Eles não têm essa característica nos materiais moleculares. E, além do mais, se nós observarmos a molécula de sacarose, que é a do açúcar, ela não vai sofrer alteração no meio aquoso. Então, essa é uma das explicações. Quer complementar alguma coisa, Augusto? Não, é isso. Então, obrigado. Obrigado. As nossas referências. Obrigado pela atenção.